Agora aqui, 15 horas 34 minutos, e como eu falei, eu prometi, volto com ela, com Renata Mafra, que é terapeuta corporal, hoje nesse bate-papo, com esse tema, o resgate do corpo ancestral, um tema, assim, diferente, né? Um nome diferente aí do que a gente está acostumado a ouvir no nosso dia a dia, essa pauta de hoje. Então, primeiro, boa tarde, Renata, um prazer ter você aqui na Rádio Mídia, um prazer dividir com você essa tarde. Te agradeço, Ana, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite, muito feliz de poder, né, compartilhar essa minha fala, essa minha pesquisa, na verdade, sobre o corpo, e no caso hoje sobre o corpo ancestral. E é isso, é muita alegria esse encontro. Afinal de contas, a gente vem se encontrando há tantos anos, né? Estou muito honrada de estar aqui, muito grata, muito feliz. Muito bom. Então, até para quem está em casa, né? Eu e Renata, a gente tem uma história aí que vira e mexe, se cruza, vamos dizer assim, né? Nós somos da mesma cidade. Você também nasceu em Niterói ou não? Nasceu, eu né? Eu sou niteroense, nasci em Então, Niterói, nasci em Niterói. Nascemos na mesma cidade, tivemos aí a mesma profissão de atriz e de professora, né? Ainda temos, porque eu não atuo, não dou aula, mas a gente não perde, né? Somos sempre. Fizemos teatro juntas algumas vezes, alguns projetos. As duas resolveram mudar para o interior. Só que eu para o interior de São Paulo, ela para o interior de Minas. Então, a gente aí, são muitos anos de amizade, de vais e vens de encontros, né? E também dessa semelhança aí de alguns passos que tivemos que tomar, né, Renata? Isso, é verdade. A gente foi caminhando, né? A gente caminhou cada uma seguindo a sua trajetória, mas esse caminhar ele é paralelo, né, Ana? Isso é muito bacana, porque a gente se encontra em vários momentos, assim, e eu acho que a gente se encontra em vários momentos muito, muito importantes e muito pontuais de mudança de cada uma, né? Sim. E é muito gostoso ver essa trajetória. Sim. A gente, ao mesmo tempo que a gente está andando juntos, a gente observar essa trajetória uma da outra e ver esses momentos em que a gente está se encontrando, né? Isso é único, isso é muito especial, assim. Sou muito agradecida por essa possibilidade, sabe? De caminhar, de te acompanhar, de estar sempre participando também, né? Muito e agora, hoje, esse encontro nessa outra fase, né? Nem de atriz, nem de professora. Fase. Um encontro de terapeutas. De terapeuta. Como é bom falou, né? Como é bom, né? Poder mudar ou então acrescentar, não é mudar, né? É acrescentar. É transformar, né? Eu acho que é um processo de transformação, um processo de evolução, porque assim, a gente não está no zero, né? A gente está continuando uma trajetória, um caminho, mas com tudo que a gente foi e a gente é, né? A gente continua atriz, a gente continua professor. Isso são coisas que a gente vai conquistando no nosso caminhar, na nossa vida, e a gente parte sempre daquele ponto para frente, né? Para algo mais. Então, o processo de ser hoje, ser terapeuta hoje, ele acontece porque teve toda uma construção do ser atriz, do ser professora, né? Ou locutora, ou dubladora, porque a gente também fez curso de dublagem juntas, né? Sim, é verdade. Você foi adiante, eu dei uma freada na dublagem. Você tem muito mais experiência do que rádio, né? Na dublagem. A experiência que eu tenho na locução foi de dar aula de interpretação na escola de rádio no Rio. Então, assim, essa junção, né, que vai fazendo com que a gente vá se aperfeiçoando, amadurecendo, abrindo, né, as possibilidades de enxergar novas coisas. Então, é muito bacana essa construção, sim, né, estar construindo isso. Sim. Muito bom poder falar sim, né, para as nossas mudanças internas, para as nossas buscas, né? E aí hoje não consegue, né? Sim.
por N motivos, né? Mas, enfim. E hoje, quando eu comecei, né, falando sobre onde está a nossa força, né, e eu trouxe esse conceito sistêmico, que a nossa força, ela vem, chega até nós, né, através dos nossos pais, através desse grande portal, que é o nosso pai e a nossa mãe, um grande portal para que a gente, né, estivesse aqui hoje, vivendo essa vida, e o quanto toda a ancestralidade, né, toda a nossa história, a história dos nossos familiares, aqueles que a gente nunca parou para pensar, né? Porque às vezes a gente para pensar assim no bisavô, né? Que é um nome que ainda é fácil de falar, bisavô e bisavó. Mas, gente, isso aí vai embora sem fim, até chegar, sei lá quando, né? E como isso tudo tem uma carga que nos chega, né? De coisas maravilhosas, de força, de alegria, também de dores, também de coisas difíceis, desafios, e o quanto nós somos um pouco de soma também disso tudo. E aí, falando sobre tudo isso, a gente vem falar sobre esse resgate do corpo ancestral, que tem essa palavra ancestral, assim como o nosso sistema, que tem os ancestrais, mas aí como que é o corpo ancestral? Que corpo ancestral é esse? Que memórias, enfim, o que somos hoje desse corpo ancestral? Me conta essa história. Eu vou começar com uma frase que eu acho que é bem interessante e ela resume o que eu vou falar, né, a partir de agora. A gente não tem como existir se a gente não tiver memória. Uhum. Eu falo que a gente não tem como existir se a gente não tiver memória, independente, né, dessa ancestralidade mais recente, que é o pai, que é a mãe, que são os avós, os bisavós, né? A gente tem uma ancestralidade e uma identificação com esse corpo da mulher, do ser mulher ou do ser homem, né? E essa construção desse corpo, desse entendimento de onde nós viemos, né? Qual é a nossa ancestralidade muito anterior ao que a gente conhece e reconhece enquanto família, né? Que mulheres foram essas anteriores às minhas bisavós, tataravós, né? que geraram o ser de como eu me entendo hoje como mulher, né? Como eu me entendo como corpo. Então, quando a gente pensa nesse corpo ancestral, a gente pensa num corpo ancestral da natureza humana mesmo, né? Tá. Não vou nem falar em gênero, mas vou falar do feminino e do masculino. Que corpo é esse que faz com que hoje a gente se reconheça? O que acontece hoje em dia, e que eu observo muito, e quando eu falo observo, eu digo observo também em mim, é que a gente se desprendeu, de certa forma, desse reconhecimento desse corpo. E quando a gente se desprende do reconhecimento desse corpo, a gente se fragiliza, né? O corpo, hoje em dia, ele está fragmentado da emoção, fragmentado da mente, fragmentado do pensamento. Porque a gente corre tanto que a gente, as pessoas acham que não tem tempo de se olhar, né? Nas coisas mais simples. Quando eu paro para me observar e paro para ter consciência do meu corpo, da minha existência, eu começo a perceber que eu preciso saber de onde eu vim. E esse corpo se torna mais forte, mais potente, no momento em que eu entendo que o meu pensamento, a minha emoção, a minha mente, tudo está dentro do meu corpo, dessa minha existência corporal, dessa minha representação corporal. O resgate desse corpo ancestral é justamente isso, é quando você começa a descobrir, observar de onde você veio. Essa consciência, né? De onde você veio. Sim, essa quais são as suas raízes, qual é a sua... Sim. Que foi o que eu estava falando. A gente acaba pensando até o tataravó, que é um nome fácil de se falar, né? E esquece essa carga muito além, né? Que traz as emoções, as dores, e que também traz essa marca corporal, física, né? E tem uma coisa que é o seguinte: quando você percebe a sua origem, as suas raízes,
você descobre também qual a força motriz que te move, que te mobiliza. Né? Tá. Quando você começa esse trabalho de consciência, de observação de quem você do que você representa, você descobre a sua potência, você descobre a sua criatividade, você se torna ou começa um processo de pesquisa, de investigação de um ser integral, né? Onde a emoção, o corpo, o sentimento, está tudo junto. Trabalham E não o junto. corpo está aqui, a mente está ali. É tudo uma coisa só. A gente tem um trabalho de integração disso, né? O meu corpo, a minha mente, os meus sentimentos, a minha emoção são uma coisa só. O que a gente percebe no mundo de hoje em dia, né, dessa correria toda, é que as pessoas, elas fracionaram essas questões todas, né? Elas acham que a gente encontra muito da gente fora da gente, não dentro da gente. E o resgate desse corpo ancestral é justamente essa busca de integrar o que você é, de integrar o seu corpo, a sua emoção, a sua mente, de perceber a sua origem, de perceber as suas raízes, aonde está a sua força criativa, onde está o seu potencial criativo. Sim. Nossa, e é o que a proposta, né, do projeto Mulheres Antenadas é esse despertar diário, né? Cada uma aqui com a sua forma de ver o mundo, de se relacionar, né? Sempre é bom a gente dizer aqui que não é certo nem errado aquilo que te toca nesse momento, né? É a forma de ver o mundo que te toca nesse momento. Que amanhã pode ser outra. Amanhã você pode acordar e falar, nossa, mas aquilo lá que eu pensava nada a ver, não penso mais assim. E tá lindo, maravilhoso, porque nós somos seres em evolução, não essa evolução piegas que se fala, né? De evolução de como se fosse andar para frente, para. Não, evolução de modificações, de transformações, né? Não é evolução mais que Desenvolvimento humano, ninguém. né? É interno, é você com você, não é você para com o outro, se você está mais evoluído que o outro. Porque, não, se você está mais evoluído na sua concepção hoje do que você estava ontem, né? Se você está mais perto de quem você realmente é, da sua essência, essa é a evolução. Então, a ideia do projeto é esse, trazer essa reflexão, né? Que eu até brinco, às vezes falo, nossa, está muito papo cabeça. Porque às vezes né? Meio papo cabeça, que às vezes fala, nossa, mas depois as fichas vão caindo, são coisas que a gente tem que parar para pensar, né, Renata? E você pensar no seu corpo, como você traz esse pensamento desse resgate desse corpo, dessa consciência corporal, é coisa que a gente no dia a dia talvez não pare para pensar. E aí, com uma conversa dessa, faz você parar. Não nesse corpo marombado de academia, a gente está falando de algo maior, né? Dessa consciência corporal que não é sobre os seus músculos e a sua barriga tanquinho. Não é essa consciência corporal. Lateralidade direita e esquerda, né? Não é essa questão de você... nada contra quem está na academia, quem faz exercício, não é isso. É outra proposta aqui, né? É outra proposta, mas, por exemplo, o que acontece muitas vezes quando você... Essa observação do corpo, né, da consciência corporal, ela é mais sutil. O corpo o tempo todo, ele está dizendo para a gente o que está legal e o que não está legal. Uhum. A capacidade que a gente tem de comunicação é 53% através da linguagem corporal. O resto fica por conta da fala, do tom de voz. Então, e o percentual E o percentual da gente se relacionar com essas informações? Tem? Tem. O percentual de se relacionar com essas informações, ele vai aumentar a partir do momento que você entra em contato com você mesma, com o seu corpo, que você aprende a compreender o que ele está falando para você o tempo todo, né? Uhum. Porque o trabalho da consciência corporal, ele é diário, ele parte do momento em que você se observa nas mínimas atitudes, em que você se conecta com você mesma, seja através da sua consciência respiratória, né? Porque as pessoas respiram e não sabem que respiram. Elas não aproveitam a possibilidade do respirar, né? Então, se você percebe a sua respiração, se você reserva um tempinho seu diariamente para respirar,
sabe? Existem formas de respirar, de você melhorar, por exemplo, até uma congestão numa gripe através da respiração. Se você silencia, se você se escuta, se você olha para o seu corpo, se você toma o seu banho se percebendo, né? Se você percebe, por exemplo, tem uma frase maravilhosa que é o seguinte, olha, a dor é uma forma do corpo de apelo e de reorganização da consciência corporal. Quando chega na dor, é seu corpo dizendo assim, olha só, tem alguma coisa muito errada aqui, olha para mim, me perceba, modifique os seus hábitos, modifique o seu comportamento. São coisas muito simples que a gente pode fazer. Eu não gosto de exercício físico. Não precisa fazer um exercício físico se você não gosta, né? Que também não é legal você fazer uma coisa que não é tortura também, né? Mas você pode espreguiçar, você pode alongar, você pode... Tem tantas práticas somáticas que não vão buscar, exigir, né? E buscar também uma coisa que te satisfaça, saindo um pouco dos modelos que a gente está acostumado, né? Tem outras formas de obter saúde. Sim. Sabe? E você, a partir do momento que você escolhe uma prática dessa que não te desrespeita, muito pelo contrário, que te acrescenta, você vai estar tendo esse contato, essa reconexão com o seu corpo, né? E aí, quando você percebe o seu corpo, você percebe a emoção. Eu tô com essa postura corporal por quê? Porque alguma coisa na minha emoção não tá legal. Eu tô me fechando por quê? Eu tô me tensionando por quê? Eu tô afrouxada por quê? A minha musculatura tá solta por quê? Então, é uma investigação de que ali no seu corpo as emoções estão te afetando, estão te atravessando, os seus pensamentos, né? Minha mente está agitada, eu escuto muito isso, a minha mente está muito agitada, eu não consigo dormir. Poxa, então vamos tentar criar um hábito de meditação, de relaxamento, para você poder colocar o seu corpo e a sua mente no mesmo lugar, né? Às vezes a gente deita, o corpo está muito cansado, quer dormir, quer descansar, mas a mente está... E a mente está acelerada, então, né? As pessoas estão o tempo todo com essa, sei lá, essa síndrome da mente agitada, né? Que o pessoal costuma falar para mim. Então, vamos buscar alguma coisa que possa fazer com que essa mente... A gente não controla a mente, tá? Mas a gente pode, através, por exemplo, da meditação, quando a mente está querendo viajar muito, se você começa a perceber, né? A colocar a sua mente percebendo a sua respiração, percebendo a sua postura, como é que eu estou sentada, como é que eu não estou, você coloca a sua mente e o seu corpo no mesmo lugar. Você atinge o estado de presença. Aí essa mente dá uma sossegada naquele momento. É como se fosse uma integração mesmo, né? Uma integração que acontece, né? Uma integração, Tudo acontece dentro do corpo. A mente está aqui, o pensamento está aqui, a emoção está aqui. Sim. Aí, quando a gente pensa no resgate desse corpo ancestral, é voltar a ter esse tempo que a gente não tem mais, que os nossos ancestrais tinham. Um tempo de observar a natureza, um tempo de dar tempo ao tempo, de achar que as coisas não têm que acontecer na hora que a gente quer, sair do imediatismo, sabe? A ansiedade, ela acontece porque a gente está vivendo um tempo à frente do que é hoje. Sim. E resgatar esse corpo é perceber que a gente não está acima da natureza, nós somos um bicho que evoluiu. Nem todo mundo evoluiu, né? Eu fico pensando que às vezes a humanidade evoluiu para certas coisas e regrediu para outras. Mas a gente é bicho. E como bicho, a gente está sujeito às fases da Lua. Isso não é misticismo, tá, Ana? Isso não é misticismo. Sim. É comprovado cientificamente que a Lua tem poder, sabe? O tempo. Tem pessoas que ficam mais atacadas quando venta, quando chove, dói um lugar aqui. Então, assim... Sim, são pesquisas, isso é científico, né? E resgatar esse tempo, esse corpo ancestral, é perceber que a gente tem que frear, que a gente tem que... a gente tem uma expressão, né? Ninguém tem nada, cada um age da maneira que acha que deve agir. Mas, assim, é uma oportunidade para eu me conectar com o simples. Sim. Com o que é essencial. Eu acho que é um caminho, né? É uma opção, como você falou. Quero mandar uma boa tarde para a Verusca, que está aqui. Boa tarde, Verusca. Boa tarde, Verusca. É uma opção, né? Quando a gente fala tem que... É que é força de expressão. Mas força de expressão. Como tudo, né? A gente um caminho, sabe é uma sugestão. Sim, como tudo a gente sabe, é uma frase...
É uma frase clichê que diz assim: não vai pelo amor, vai pela dor. A gente sabe, aí a gente entraria abriríamos aí uma janelinha da conversa, mas a gente sabe que esse planeta né, nosso momento existencial, ele implica, sim, esses desafios para a nossa evolução. Sim. E aí eu continuo nessa tecla que é o que eu acredito hoje, que a evolução é da gente para com a gente, né, e não a gente para com o outro. Então, se o outro está evoluindo ou não está evoluindo, não me diz respeito, porque quem sou eu para falar da vida dele? Mas eu quero saber se eu estou evoluindo, indo em direção à minha melhor versão, né? Vamos dizer assim. E aí tem essa frase que é meio clichê assim, da dor, do amor, mas a gente sabe que realmente a dor toca e como tudo que nos impulsiona a sair da nossa zona de conforto, né? E a dor tem esse papel. E a dor no corpo também tem esse papel, né? O quanto às vezes a gente come uma coisa, faz mal, assim, pensando numa maneira bem beabá. Dizendo, olha, isso aí te faz mal, você não pode comer, né? Ou se você pode comer, mas você está comendo demais, ou será que isso faz bem para o teu corpo? Ou será que você está com alguma questão a mais aí no teu corpo que você precisa ver, fazer um exame, enfim. Então, isso é uma forma bem beabá, né? De como o corpo fala. Gente, esse é o cachorro da Renata querendo participar da nossa conversa, não tem problema, não. Pode latir. Ele está querendo arranhar. Ele está querendo entrar dentro ele estava quietinho dormindo, ele agora está com a porta fechada, ele está querendo entrar aqui, mas ele não tem condição de entrar, porque ela é muito atacada. E ela em vez de estar lá fora, ela está na porta arranhando. Isso e dá vontade de jogar um chinelo, mas não tem como. Porque é uma área grande que ela tem, mas é porque ela quer a Renata. Isso, né? É um sentimento. E ela resolve estar aqui entrando. Ela é bebê, então não tem como. Já me conscientizei de que ela vai participar. Sim, ou então eu vou passar a botar ela aqui do meu lado. Mas ela não vai ficar pulando? Vai ficar pulando. Não tem problema. Mas também, se quiser... É que ela me ouviu... Ela está achando que eu estou conversando com alguém aqui dentro da sala. Então, ela quer entrar e participar. Mas deixa eu só fazer uma... pode abrir. Tem como... Pode abrir. Sim, aqui nós estamos em casa. Enquanto a Renata vai lá cuidar, lá resolver lá a questão da cadelinha dela, eu convido você aí para participar aqui do programa pelo WhatsApp, o DDD 11. O WhatsApp é o 914-8512-46. É o nosso número. A gente está aqui esperando pela sua participação, para você fazer uma pergunta, dar um alôzinho para a gente. Lembrando também que você que está participando e mora aqui na cidade de Atibaia, você está concorrendo a um delicioso bolo de leite ninho com morangos lá da Denise Bolos. Então, participe, tá? Participe, você que mora por aqui, porque você vai ganhar esse bolo, hein? Corre o risco, hein? É um sorteio. Renata, o que você fez? Você deixou ela entrar? Eu tranquei ela lá no quarto, é melhor. Vai dormir na caminha. Vai dormir na caminha. Ai, meu Deus. Isso, tranquei. Nossa, elas estavam na porta. É porque elas escutam, elas não entendem. Não vão entender nunca. Sim. Elas veem que eu estou falando e acham que tem vizinho. E quer participar. Mas a minha gata, eu fiz tudo hoje... para não acontecer isso. Hoje eu estou aqui em casa, hoje eu não fui no estúdio. E a minha gata está aqui, mas ela não percebeu. Daqui a pouco também ela vai vir aqui. Ela não pode ouvir a gente falar, são os animais. Mas está tudo ótimo também. Está tudo maravilhoso. Mas é isso, gente. Faz então, parte. O corpo, a dor, ela fala não só no nosso emocional, né? No sentido assim da gente ficar angustiada, triste, amargurada, e com isso querer, vamos dizer, avançar em direção à luz, à alegria e se movimentar, mas o corpo também vivencia essa dor mesmo física, também gritando, né? E na constelação isso é muito forte, sabe, Renata? Quantas vezes a pessoa vem e fala: olha, eu tenho uma dor nas costas, que eu já fiz de tudo, já fui no físio, já fui no shiatsu, já fui no pilates, já tirei radiografia de tudo quanto é coisa, não tenho nada,
mas é uma dor que me dá, papapá, papapá. E aí a gente constela a dor. E quantas vezes está, claro, assim, isso é muito importante falar, que a constelação ela não trabalha com diagnóstico assim. Eu tenho dor nas costas, logo, o meu caso é esse. Não, cada caso é um caso. Mas muitas vezes já aconteceu da pessoa estar ligada a um peso que ela carrega que não é dela. Alguma, sei lá, um aborto que foi feito pela família e que ela, de alguma forma, carrega aquela culpa ou carrega alguma coisa ligada a isso, enfim, N coisas, né? Não vou nem ficar falando aqui, porque senão as pessoas vão criar esse link que dor nas costas é isso, e não é isso, não existe dentro da constelação. Mas, só para dar um exemplo, né? Como o corpo ele traz essa mensagem também ancestral nesse sentido, de estar retratando algo que nem é da pessoa, é desse sistema familiar, né? É dessa memória emotiva, é dessa memória corporal. Né? E se a gente traz, Ana, isso para o trabalho corporal, por exemplo, acontece muito, a pessoa tem uma dor, mas o médico não acha, ninguém descobre, e aquela dor está ali. E aquela dor, ou aquele encurtamento, aquilo aparece no corpo dela, mas muitas vezes foi construído pela sua ancestralidade mesmo. Sim. O terapeuta corporal, ele vai propondo, né? Ele vai propondo práticas e exercícios, vamos dizer assim, para que a gente possa encontrar o porquê daquilo. Mas o corpo acontece assim, por exemplo, quando você começa a propor algum movimento, começa a trabalhar aquela região, o corpo naquele momento ele cede, acabou aquele encontro, ele volta, porque ele volta à memória do que ele tem. Com a prática, você vai chegar num ponto em que o seu corpo vai compreender aquela nova memória e vai, junto com esse trabalho de ajustamento, de alinhamento emocional também, muitas vezes, retirar aquilo ali. Você não continua reproduzindo alguma coisa que você recebeu da sua ancestralidade. Isso a pessoa pode conquistar, sim. Sim. Porque não tem um fundamento físico aquilo aqui. Aquilo ali foi trazido para você. E através do trabalho, pelo menos o trabalho que eu faço, tá? Não estou dizendo que seja o trabalho de todo terapeuta corporal. O trabalho que eu faço de ir propondo e de tentando identificar se aquilo ali é daquela pessoa ou se ela traz aquilo ali. E se ela quiser abandonar, se ela quiser cortar aquela doença ou aquele encurtamento corporal, ela vai conseguir, porque ela vai trabalhar para isso. Então a gente vai propondo, não é mágica, né? A gente vai propondo e o corpo vai encontrando. Mas no momento que você começa a mexer no corpo, é claro que você começa a mexer no emocional. Então, acontece muitas vezes de você estar fazendo alguma prática, alguma manobra no corpo do seu cliente e aí ele te desanda a chorar. Uhum. Você acolhe aquilo ali, ele tem que acolher aquilo ali também. Né? E você continua o trabalho. É claro que chega um momento que também o terapeuta corporal pode aconselhar o seu cliente a buscar, né, um analista, a buscar um terapeuta. Ou como eu faço com a minha analista. Eu faço análise, né? Eu faço uma supervisão com a minha analista. Então, alguns casos que chegam para mim e que eu, no momento ali, eu não sei o que fazer, eu peço para que eu vou, né, um momento para que a gente possa entender aquilo ali. Eu levo para a minha analista, ela me dá a supervisão, né? Não vou dar supervisão analítica, não é isso que eu estou falando, mas eu vou ali caminhando com ele para que aquela dor passe. E muitas vezes eu também o aconselho a buscar um psicólogo, né, um analista, um psicanalista, porque é bacana muitas vezes a pessoa fazer as duas coisas, ou um constelador, né, porque é legal que você também encaminhe um outro profissional para auxiliar naquele processo. Sim, mas é o que eu até... Tem pessoas... Não, pode continuar. Tem algumas pessoas, Ana, que têm o corpo, a configuração corporal de proteção à emoção. Tem pessoas que têm uma parte superior do corpo fechada, para frente, né? Então, mas a pessoa está ali buscando sair daquela situação. Então, a gente vai propondo junto com ela
passo após passo, para que ela possa atingir o que ela deseja, né? Mas eu sempre busco ter muito cuidado, assim, com o trabalho que eu faço. A minha analista, essa semana, me deu uma puxada de orelha e falou, não tenha medo de fazer o seu trabalho. Você faz análise há muitos anos e você pode, sim, ouvir o que a pessoa está te dizendo ali. Se ela quer falar alguma coisa no trabalho corporal, você pode ouvir. Então, isso foi muito importante. Escuta, né? É o que eu estava falando na semana passada, né? Que umas pessoas me mandaram questões aqui. Eu estava falando sobre a constelação e as pessoas me mandaram sintomas, né? E aí falando, um caso a pessoa até tomava remédio, né? E é bem isso que você falou. São caminhos diferentes, né? Então, assim, assim como o seu trabalho, assim como a constelação, eles são tratamentos que a gente chama de complementar. Ele complementa, ele não só complementa, como ele, às vezes, é o start, né? Às vezes a pessoa nunca fez nenhum tipo de trabalho de autoconhecimento, não sabe o que é muito bem, mas foi levado porque uma amiga constelou, ou uma amiga foi na terapeuta corporal, que é uma coisa, às vezes, mais acessível, né? Breve, né? Que é uma consulta, e aí a pessoa vai e aí ela descobre um universo. Ela descobre que ela pode sim se melhorar, ela pode sim se livrar, que isso que ela sente assim, que traz ela, é uma coisa que ela pode se livrar e que ela nunca pensou, isso aí, né? E isso então, legal, na verdade, né? É complementar nesse sentido também, mas é também uma porta de entrada nesse sentido do que é o autoconhecimento. E aí sim, dependendo do que a pessoa precisa sim fazer um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, precisa sim até sair, de repente, do estado, né? Às vezes a gente vai deixando e chega no estado que precisa de uma ajuda diferenciada, que a constelação não vai ser um suporte adequado, que a terapia corporal não vai ser apenas o suporte adequado. Gente, a Renata mora num sítio, então a conexão dela de vez em quando dá uns perdidos. Mas dá uns perdidos na volta. Mas eu acho isso muito legal, né? Esse reconhecimento e esse conceito mesmo, né? De que somos complementares e também porta, muitas vezes, para pessoas que nunca pensaram em fazer uma terapia, a partir de uma constelação fala, puxa, eu acho que eu quero fazer uma terapia, eu acho que eu quero ir além, né? Porque dá medo, né, Ana? As pessoas, eu sinto muitas vezes, acontece muito, né? As pessoas me procuram, começam a falar, e aí no meio, quando elas sentem que elas podem começar o processo terapêutico, elas falam, eu estou sem tempo, eu não consigo. Aí a gente tem que aguardar. A gente espera um pouco e pergunta, e aí? Porque dá muito medo, né? Dá muito medo da pessoa sair do lugar onde ela está, porque assim, a gente não vai dizer que é um processo lindo, maravilhoso. Não, é desafiador, né? Sim. Ela vai se deparar com as suas dores, com os seus traumas, com os seus medos, mas o que ela ganho, né? Eu falei, imenso, sabe? O trabalho de autoconhecimento é libertador, sim, né? Porque se ali, naquele momento, é confortável, mas você está no momento de sofrimento ali, tanto está no momento de sofrimento que você quer mudar. Então, muitas vezes, as pessoas têm medo desse processo, né? Mas é um processo que a gente está aqui para isso, né? Vamos considerar assim, um pensamento assim, bem raso. Assim, a criatura já está sofrendo, ponto. Aí ela tem dois caminhos. Ou ela sofre, sendo que lá na frente ela pode se livrar desse sofrimento, ou ela continua ali com medo, sofrendo, adiando, né? Porque quer ficar na sofrência, quer ficar no vitimismo, quer ficar naquela zona de conforto, tem receio. Mas até isso é conquistado, né? A pessoa não faz isso porque ela quer, ela não faz isso porque ela escolhe, não, vou escolher continuar sofrendo. A gente fala assim, brincando, para ser lúdico, mas, na verdade, isso é um processo também. Você dizer sim é um caminho a ser construído, né? Você dizer sim, porque são muitas amarras ali, né? Porque só o momento em que ela, por exemplo, a pessoa me busca
para falar de uma questão dela, ela já tomou coragem, ela já deu o primeiro passo. Sim. E aí é como a gente vai encaminhar a partir daquele momento para que ela possa também ter no terapeuta o apoio que ela precisa para continuar a dar os passos que ela tem que dar, né? Então, assim, tudo é um processo não só para o cliente, como para a gente também, né? De Sim. como que você vai receber, de como você vai acolher aquela pessoa, como você vai dar confiança a ela para que ela possa prosseguir no caminho que ela já quer, porque ela já te procurou, então ela já sabe que ela não sustenta ficar ali, ela quer andar, né? Então tem esse processo também de como que eu vou acolher essa pessoa e fazer com que ela confie também no terapeuta para começar essa pesquisa, esse processo, que é o que você falou, é doloroso, tudo na vida é doloroso, é desafiador, mas, gente, só a Mas tem também tantas coisas maravilhosas, não é só dolorido, não, gente. Sim, é muito bom. Você descobrir outros lados seus, descobrir as suas potencialidades, descobrir que você pode mais, se desenvolver. É claro que as pessoas do entorno elas vão falar assim, tá mudando, mas também é uma coisa que eu tenho aprendido. A mudança no outro, que muitas vezes a gente almeja, ela vai acontecer ou não a partir da sua mudança. Tem que começar em mim. Se eu estou numa relação que não é legal para mim, das duas, uma. Eu vou mudar, ou essa relação vai mudar a partir de mim, ou ela vai acabar. Então, assim, é ter coragem para fazer com que a vida caminhe, né? Porque eu acho que a gente está aqui com um único objetivo, o objetivo de ser feliz, né? O objetivo de ficar no sofrimento. Então, a caminhada é em busca da felicidade, né? O autoconhecimento, ele passa desse propósito. Eu quero ser feliz, né? Sim, então, isso. E a constelação, ela traz também essa questão da dor sempre como um recado ancestral, né? É assim, um recado. Então, eu tenho dor no braço, essa dor que não passa, já fiz um monte de exame. Tá, essa dor quer te dizer algo, quer incluir algo na sua vida que você não consegue enxergar. E aí ela vai para o corpo, e aí ela sinaliza. E aí você continua não enxergando, seja lá o que for. E aí ela continua, né? Por quê? Até você olhar. Então, na constelação, às vezes, a gente coloca a pessoa e a dor, né, para constelar. E aí a pessoa começa a olhar para a dor e aquelas emoções vão surgindo. E ela fala, não, aí eu lembrei disso, fui lembrando disso, fui lembrando. E aí aquilo ali vai saindo os véus, sabe? E aí acaba e a pessoa às vezes fala, nossa, não estou sentindo mais a dor, sabe? E aí sai com uma outra concepção de uma coisa que ela nem tinha se tocado ou não dava a importância devida e era só dar a importância, era só enxergar, era só incluir, era só entre aspas, né? Só assim minimizando muito, mas só a maneira de dizer para que as pessoas entendam. Era só, entre aspas, dar atenção para a dor. Era só olhar. Sim, sabe a criança que fica puxando a saia da mãe? Ela quer atenção. Isso, olha para mim. Ela quer atenção, ela quer ser vista, ela quer ser entendida. Essa comunicação é dessa forma. Sim, né? Sim. Por exemplo, puxando para o lado da terapia corporal, né? Às vezes as pessoas falam assim, a gente faz o trabalho de consciência corporal e aí? Não precisa de mais o que para resolver isso? E aí é interessante assim, por exemplo, quando a gente adoece, não estou falando de doença por vírus nem nada não, mas doenças que a gente produz, psicossomáticas, digamos assim, né? Ela, antes de chegar no estado de doença, ela apareceu no seu corpo, né? Uma coisa ali está precisando ser resolvida, está precisando ser cortada, está precisando ser olhada, como você acabou de dizer, né? E aí o trabalho é justamente esse. O trabalho da consciência corporal, o trabalho da percepção do corpo, é você escutar o seu corpo, olhar para você. Com isso, você consegue, de verdade, não desenvolver doença, sabe? Porque o corpo está ali, o corpo está dizendo, olha, essa emoção não está bacana, você está engolindo sapo, você está num trabalho que você não gosta, você está numa relação que você não gosta. Tem coisas do seu passado para você resolver. Olha para mim, porque ali está tudo aqui, gente, está tudo impresso, sabe?
E o trabalho da terapia corporal é justamente essa, é botar isso para fora, é resgatar, é mexer, é mobilizar, é tentar compreender. E assim, e a emoção e o pensamento, elas vão junto com esse trabalho de corporal. Você vai estar ali, a partir do momento que você está mobilizando, fazendo um trabalho corporal, você vai estar trabalhando com a sua inteligência emocional. Você vai estar encontrando o seu equilíbrio emocional, seu equilíbrio psicológico, as suas emoções. Não é uma coisa, eu vou trabalhar... Aí difere da prática física, do esporte ou da academia. Sim. O trabalho de consciência é um trabalho sutil, porque você vai estar junto à possibilidade do mexer com o seu corpo, do respirar, mover o seu corpo, você vai estar direcionando a sua emoção, trabalhando a sua emoção, as suas emoções, o seu pensamento, sabe? O que está escondido em você. Porque um corpo frouxo, uma musculatura solta demais, ela fala de quê? Por que essa parte do meu corpo está tão solta? Por que eu estou tão tensa? Está tudo ali. Você está com emoção retesada, você está com emoção dispersada, você está com emoção... As emoções estão apagadas, não estão acordadas, ou estão reprimidas. E aí, a partir do momento que você começa esse trabalho de meditação, você vai se transformando emocionalmente e psicologicamente, é claro. O trabalho é inteiro, sabe? Não é só um trabalho de mobilidade física. Isso que difere do trabalho da ginástica só. Quer dizer, não é que a ginástica... Não é que ela não vá te trazer bem-estar. É claro que ela te traz bem-estar e saúde, mas muitas vezes o exercício repetitivo, sem que ele tenha uma compreensão do sentir, não vai trabalhar na emoção. É um outro foco, né? É uma coisa física, com foco no físico, né? Que é o que a gente falou lá no início. Eu estou falando isso porque outro dia eu escutei isso, né? Como se o trabalho de terapia corporal ele não tivesse linkado a esse trabalho de aprofundamento emocional, né? Não, a coisa está junto. Sim. Não é um trabalho só de, vou trabalhar meu corpo e eu não sei o que fazer com isso. Não, a gente faz o encaminhamento disso. Você desperta, você propõe, mexe naquele ponto e você depois você liga as pontas. Meu trabalho é ligar as pontas junto com o cliente, não deixar ele ali com a coisa ali. Não é uma ferida que você expõe e deixa ali. Não, você vai curar aquilo ali. É um trabalho de cura, né? Por isso é uma consciência, né? De ressignificação de consciência corporal. Isso. Muito bom. Eu achei importante, frisar isso, né? Não, eu achei importante que outro dia eu escutei isso. Eu falei, eu tenho que fechar essas pontas também, né? Explicar isso também. E deixar bem claro, né? Que é isso que você falou, são coisas diferentes, objetivos diferentes e ações diferentes, forma de agir diferente. Tem duas mensagens aqui. A Mariana, ela diz que tem muita dor nas costas, porque fica sentada o tempo todo no trabalho, já fez vários tratamentos e fisioterapias e não sabia que existia essa especialidade de terapia. Bom saber, abraços. Isso aí, Mariana. O que não descarta, né? Você ter, sim, uma questão lombar, né? Na lombar, enfim, questões, né? Mas se você já fez fisioterapia, enfim, e continua, às vezes é uma postura, né, Renata? Ana, faz o seguinte, fala para Mariana, né? Mas senta no computador, torta o tempo inteiro, vai voltar esse estado de corpo, né? Sem consciência, né, Renata? Olha, fala com a Mariana que se ela quiser conversar. Tem coisa que é meio parecida, assim, da constelação, nesse sentido amplo de pensamento, né? Mas você me corrige se eu falei bobagem. Não. No caso, eu teria que ouvir melhor a Mariana, porque me parece que, por exemplo, não adianta também você fazer fisioterapia e ficar 8 horas sentada numa mesma posição na sua cadeira de trabalho. Então, tem que ver como é que tá a cadeira, se ela trabalha com computador, a altura da mesa, o que ela pode fazer durante todo o período de trabalho dela, para que ela possa mobilizar esse corpo para sair dessa posição, que deve estar repetida e, por isso, dá dor nas costas. Então, tem que ter uma conversa mais aprofundada. Se a Mariana quiser falar comigo, ela me acha lá no meu Instagram e eu converso com ela, porque alguma coisa na rotina dela está fazendo com que essa dor seja persistente.
Sim. E dentro Agora, claro que essa dor também pode ter uma causa. Sim, é isso que eu falei, pode ter uma causa mesmo de coluna e tal, que vai se replicar, porque Sim. é a forma, né? O corpo, ele precisa do seu corpo para trazer a dor, né? Então, o próprio desvio de coluna, ele já desvia para que você sinta isso, e pode ser que isso esteja linkado também com uma questão, como eu falei antes, ancestral, uma questão sistêmica, Sim, com que a certeza. gente, ao constelar, você vai se sentir melhor, e aí essa fisioterapia ela vai atuar no seu corpo de outra forma, porque o seu corpo vai receber de outra forma, né? Isso tudo é possível, mas também nada é bolo aqui, como a Renata falou e como eu falei antes, né? Não dá para falar que o que aconteceu resolveu para o Chico, vai resolver para o Francisco, né? Porque cada um tem a sua realidade, né? Cada um é um. Então, Mariana, espero que a gente tenha respondido. Então tem a Renata. Fala o seu Instagram, Renata. É Renata Garcia Mafra, né? Eu acho. É @Renata Garcia Mafra. E o meu é @Ana_Elisa_Gouveia. O Leonardo está lá no Jardim Imperial. Um abraço, Leonardo. E ele diz assim: a minha mãe tem esporão nos pés. Alguma dica para auxiliar esse tratamento? Ela toma remédio e usa sandália ortopédica. Obrigada, querida. Beijos para todos no rádio. Legal, Leonardo. Um abraço. Sobre esporão. Olha, o esporão ele sim, ele alivia muito o esporão, o uso da sandália correta ou do tênis, mas pode ter a ver também, eu tenho que saber qual lado do pé do esporão, e pode ter a ver também com toda a constituição desse lado dela. Ela pode estar, durante a rotina dela, sobrecarregando esse lado com o peso do próprio corpo, que faz com que... Porque o esporão nada mais é do que uma defesa, né, do próprio calcanhar. Então, assim, ela pode estar com algum desvio postural que está acentuando isso. Então, que é uma calosidade, o remédio, né? É o osso, né? Né? Tipo o osso que cresce, né? O esporão. Sim. Então, mas tudo, por exemplo, o remédio e a sandália, eles vão diminuir a consequência. A gente tem que descobrir qual é a causa. Sim. Alguma coisa desequilibrou no corpo dela para que esse lado do corpo esteja doente. Então, tem que fazer uma investigação de como ela se senta, de como ela caminha. Por exemplo, a nossa postura corporal parada é uma coisa, caminhando é outra. Então, aonde que está desnivelando, qual é o lado, onde ela usa mais peso, como é que ela se comporta, como é que ela dorme. Então, assim, tem que ter essa observação para descobrir a causa que está gerando o esporão. Porque tomar remédio vai diminuir a dor, usar a sandália correta vai diminuir a dor. Mas por que está acontecendo isso? A gente tem que buscar a causa. Muitas vezes se cuida da consequência e não se pergunta, mas por que isso surgiu? Então, é buscar que causa é essa. Qual lado? Esse esporão está dando em que pé? No pé esquerdo ou no pé direito? E aí tem uma explicação de cada lado desse. Cada lado desse está relacionado a uma parte energética. Sim. Também um pouco mais sobre isso. Então, buscar a causa. O que está em desequilíbrio na mãe dele para estar causando isso? Vamos buscar a causa. Né? Agora, quanto ao remédio, a sandália é o que se usa. Agora, por exemplo, existem exercícios que ela pode fazer com o pé, com aquela própria bolinha de cachorro, que vai melhorar isso, vai suavizar. Tem uns que a gente faz com bambu, tem muita coisa para ela fazer, além da garrafa PET, né? Remédio. Com água, ficar roçando assim, né? Também. Provavelmente, se ela toma, ela deve ter ido ao médico, e o médico deve ter orientado ela enquanto esses exercícios, né? E na constelação também... Você sabe que óleo essencial ajuda? Eu descobri outro dia. Tem tratamento com óleo essencial, com homeopatia, porque às vezes a pessoa toma um remédio, olha, indústria farmacêutica, não estou falando mal de você, mas às vezes a pessoa toma remédios muito fortes para isso. Então, existem outras alternativas mais naturais para ela trabalhar isso, até óleo essencial. A minha mãe, ela fez acupuntura, ela teve bom resultado com a acupuntura. Sim.
Então, enfim. Sim, reflexologia, acupuntura. Acho que tem muitas alternativas para trabalhar isso. Sim, o Além do próprio remédio. shiatsu, enfim, várias coisas, né? Isso, E a várias constelação coisas. também. Você pode, por exemplo, constelar essa dor, constelar esse sintoma, né? E com isso descobrir o que está linkado ali também, né? Por quê? O que está atrapalhando esse caminhar, o que está refletindo. Então, eu acho que todas as terapias complementares, elas são muito lindas, porque independente da base, assim, de cada uma que é diferente, sim, mas o objetivo é sempre o mesmo, é o autoconhecimento, sim, é o despertar, é a melhora. Então, é tudo muito lindo, né? Eu sou apaixonada por todas. Ana, deixa eu falar uma coisa, assim, deixa eu falar uma coisa que eu não posso deixar de falar. Nenhuma terapia alternativa, holística, ela substitui a tradicional. Sim. É importante, sim, a sandália ortopédica, é importante o remédio, é importante o psicólogo, é importante o fisioterapeuta, isso é uma coisa que eu sempre friso, sabe? Sim. As terapias holísticas, a gente chama de complementares, elas vão ajudar em muito, mas a pessoa nunca deve, né, abandonar o tradicional, que é importante, né? Isso é uma coisa que eu sempre procuro relembrar. Por isso que eu até falei também no início, como na semana passada, que as pessoas que participaram, uma tomava remédio, a filha tomava remédio. Então, são coisas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso chama complementar. Ela vem para complementar aquele momento, ajudar naquele momento, a sair daquela crise, a expandir a consciência, a pensar diferente. Mas tem horas que a gente precisa também, né, de outras coisas mais fortes, e dá para andar junto, todo mundo junto, e aí você melhorando, o seu psiquiatra vai ver que você está melhorando e vai mexer na sua medicação, o seu psicólogo vai perceber que você está tendo um movimento diferente, vai querer saber o que é, e você vai, às vezes, avançar em lugares que você estava travado, né? Às vezes a gente faz a terapia e parece que fica sapati, né? Fica ali pisando no gelo ali, meio dançando sem sair do lugar, e aí às vezes você faz uma constelação ou faz uma terapia corporal e aquilo ali parece que ganha um movimento, e aí o seu psicólogo vai perceber, nossa, mas a gente avançou. Então é complementar, e isso eu também gosto de bater na tecla, porque primeiro que é uma responsabilidade muito grande, e a gente precisa passar isso para as pessoas, né? Que cada coisa tem o seu lugar. Assim como as pessoas têm os seus lugares no sistema e precisam ser respeitados, os profissionais também têm os seus lugares, as suas funções e precisam desse respeito, né? Então, isso é muito importante. Olha, Renata, você acredita que já são 4h30? Daqui a pouco a gente já vai terminar a nossa conversa? Mas, olha, eu quero lembrar vocês do nosso WhatsApp, que é o 11 914 8512 46. Então, é 11 porque estamos em São Paulo. Então, você que está fora de São Paulo, não esqueça de colocar o 11. A gente está aí caminhando para o final dessa conversa muito legal. De repente, mais para frente, a gente faz outra, com outro tema. Hoje, falando sobre esse corpo ancestral, esse resgate, essa consciência corporal, né? Sempre linkando com o pensamento sistêmico, que eu acho que é uma forma da gente ampliar, né? Falar de tudo um pouco. Então, se você tem uma questão, ainda dá tempo de você mandar aí o seu alôzinho. E aí, Renata, o que a gente não falou que você acha que não pode sair dessa entrevista sem falar, para a gente avançar aí? Eu acho que cada um, né, comece, se puder e se desejar, que dentro da sua rotina, que reserve 1 minuto, 5 minutinhos para se olhar, para silenciar, sabe? Para parar um pouco nessa correria da vida, para lembrar que a gente faz parte da natureza, para lembrar que a gente se foi parado por 2 anos para que a gente tivesse a oportunidade de olhar para si. E quando a gente se olha, a gente melhora as relações em torno da gente, para que a gente possa, a partir desse trabalho de consciência corporal, para que a gente possa olhar para as pessoas com menos julgamento, entendendo as diferenças, entendendo que cada corpo é um corpo. E com isso a gente vai estar resgatando esse corpo ancestral, a gente vai estar resgatando a nossa história, a nossa origem,
de onde a gente veio. Sem memória a gente não existe. E pensando sempre que nós somos um ser integral, onde o corpo, o sentimento, a emoção, a mente, é tudo uma coisa só. Então é isso que eu não poderia deixar de dizer, que nós somos seres integrais. A gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Esse caminho do meio. Acho que é isso que eu teria para finalizar, para fechar. Porque o assunto é vasto pra caramba, né? Pois é, né? Seria isso. A Verusca está falando parabéns ao trabalho de vocês, queria muito fazer. Verusca, oportunidades vão surgir, mas tem nossos canais também, onde sempre a Renata também e eu também, sempre sugerindo. No meu canal tem meditações, tem exercícios sistêmicos, tem cartas sistêmicas, no da Renata também. Então, começa a seguir a gente, porque enquanto, de repente, não rola uma sessão, vamos dizer, um tratamento, enfim, rola, né, esse papo, essas oportunidades, né, Renata? Isso, com certeza. Estou sempre colocando coisas lá. Também estou te acompanhando, você sempre coloca. A gente está sempre trazendo conteúdo, entregando prática também. Então, vamos trabalhando. Vamos cada um no seu tempo, né? Sim. Então, é isso. E aí também separei uma frase que eu achei muito legal, que eu achei que fala um pouco de tudo isso aqui que a gente conversou, né? Fala sobre essa importância da ancestralidade no sentido do nosso sistema, de quem veio antes da gente, honrar essas pessoas. E aí, quando a gente fala assim, aí a pessoa às vezes fala assim, mas o meu avô fez isso. Ok, não é sobre isso que eu estou falando, né? Eu estou falando sobre o que ele conseguiu fazer, com quem ele era, com quem ele foi, com o que ele viveu, com as dificuldades dele. É sobre isso. Sobre isso que ele disse sim, que seu pai ou sua mãe nasceram, né? E aí você está aqui. É sobre isso, sobre esse caminho, sobre o sim para os filhos, sobre o sim para a vida que ele deu, né? E isso muda, cara, é uma coisa tão boba, mas muda o mundo, muda a vida quando a gente para olhar para os nossos ancestrais e olha essas pessoas como pessoas ancestrais, como pessoas que têm um corpo, que têm emoções, que têm uma vida, que têm dores, que têm dificuldades, que têm alegrias, pessoas, né? Que têm um corpo ancestral. Que também pegaram essas memórias dos outros que vieram antes e já tem esse peso. Aí, quando a gente olha tudo isso, gente, é transformador. Parece assim, que piegas. Não é transformador. Então, o convite, e essa frase fala assim, talvez você esteja buscando entre galhos aquele que só aparece nas raízes. Não é? Quantas a gente fica olhando, né, buscando, blá, 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 o superficial, o presente no sentido do que agora, culpando, fazendo, julgando, tá lá na raiz, a nossa base, a nossa força, né? Então eu queria trazer essa frase porque eu achei que tem tudo a ver. Não sei o que você achou, mas eu achei que tem tudo a ver. A Verusca, obrigada pelo carinho. Um beijo, Verusca. É linda. Não é? É linda a frase. É isso mesmo. E o corpo ancestral é isso. A ancestralidade é a base, é a nossa origem, são as nossas raízes, né? Sim. Nós somos as raízes. Então, assim, a gente tem que lembrar disso e fazer essa conexão com a natureza, né? A natureza mostra isso para a gente o tempo todo. Uma árvore que não tem uma raiz forte, ela não se sustenta em pé. Sim. Essa imagem é muito. Eu que moro na roça, eu sei perfeitamente que se eu não tratar das minhas plantas e das minhas árvores para que elas tenham a força dela nas raízes, na primeira tempestade elas vão cair. Sim. Isso aí lá faço eu a comparação com a natureza, né? Isso eu aprendi nesses 6 anos que eu estou vivendo no meio do mato, né? É isso. É raiz mesmo. Usar esse simbolismo da árvore, da raiz, para entender o nosso funcionamento humano, da necessidade dessa base forte, sabe? Desse resgate, dessa construção, desse entendimento, desse perdão aos que passaram, desse perdão a nós mesmos. E é daqui para frente, sabe? É daqui para frente. Vamos construir esse caminho
tendo consciência dessas raízes, mas não achando que isso vai ser um impedimento para nada, não. É deixar passar, perdoar, honrar e prosseguir. É isso que eu penso. É incluir, né? Porque quando a gente luta muito contra, incluir, a gente entra num embate Sim. que perde energia, né? Não resolve, né? Então é integrar. Gente, aconteceu isso? Foi assim? Ok, foi assim, foi como deu para ser. Tudo bem. Né? Pensando que sempre a pessoa faz o melhor dela, aí alguém sempre fala, mas o melhor tá na cara que aquilo ali fez o mal. Sim, mas para ela, com certeza, era o limite dela. Não vamos julgar. É difícil, gente, não julgar? Porque é diário. Falei isso aqui um dia desse. É diário. Às vezes eu me pego julgando. E às vezes eu falo assim, não, eu não quero julgar, mas já estou julgando. É humano, a gente vive nesse planeta que a gente foi criada nessa cultura, mas é possível a gente se reeducar a partir do momento que cada vez que eu julgo e eu sei que isso não é bom, eu parar ali, mesmo que já julguei, e falo, putz, acabei julgando, sabe? E mudar essa forma. É uma reeducação, né, Renata? Aliás, como várias coisas que a gente precisa reeducar, né? Fazer uma entrevista só sobre reeducação. Reeducação alimentar, reeducação, várias reeducações, coisas que a gente foi perdendo, né? E que a gente pode resgatar. E o tempo inteiro o convite, eu acho, é para a gente resgatar quem somos, a nossa ancestralidade, a nossa história, a nossa memória, e seguir forte. A força está aí, na nossa base, na nossa raiz, no nosso corpo ancestral, nas nossas emoções. Esse é o convite, essa é a provocação desse papo dessa tarde, do papo cabeça, que eu gosto de falar, que o povo às vezes fala, nossa, é um papo cabeça? É papo cabeça. Deixa eu ver se tem alguma mensagem para finalizar aqui, se alguém escreveu alguma coisa. Pessoal da técnica, se tiver alguma mensagem. Essa é a hora, enquanto a Renata está aqui, que eu já vou despedindo. É isso. Temos 1h02 de conversa. Essa conversa ela vai ficar aqui registrada no YouTube. Então, para você que curtiu, viu, pode compartilhar, ver novamente. Para você que está aí, ou no aplicativo, ou no site, né? Muito bom ter você aí nos ouvindo. Porque essa parte da internet aqui do YouTube é uma novidade, sabe, Renata? Agora que a gente começou, sempre que temos um entrevistado, a gente também está migrando para o YouTube. Isso é uma novidade, as pessoas ainda estão se integrando dessa novidade. Mas é legal, é um recurso a mais, né? Para também a gente ter registrado aqui e poder também compartilhar e tudo mais. E já fica o convite, Renata, para você voltar aí um dia, vamos marcar um outro dia para a gente falar sobre outras coisas, falar sobre os banhos, sobre as ervas, sobre os cheirinhos, a aromaterapia. Bom, já está convidada, agora é só marcar depois, né? Se você quiser, é claro, né? É convidada, mas não é obrigada, Luca, né? Ai. Muito bom. Então é isso. Um beijo, obrigada. Quer se despedir do pessoal? Porque aí, quando a gente encerrar a entrevista, a gente sai do YouTube e aí a gente continua só no online, na rádio e no aplicativo. Tá certo. Ana, eu queria muito te agradecer essa oportunidade para estar aqui falando do meu trabalho, que eu tô nesse processo de resgate desse meu trabalho, né, depois da pandemia. Então, eu tô com esse trabalho online, eu também estou resgatando o trabalho agora presencial. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, ouvindo, me permitindo, né, trazer um pouquinho do que eu construí nesses anos todos, do que eu acredito, do que eu pesquiso. E é aquela coisa assim que pode parecer um lugar comum, mas não é. Do meu servir mesmo, né? Eu acho que a gente está aqui para isso, para ajudar os outros no que a gente pode. Então, é só gratidão mesmo, agradecer a oportunidade, pedir desculpas pela minha cachorra que continua lá gritando, porque ela agora está gritando no quarto, mas faz... Ela quer ótimo, gente. Na próxima vez eu deixo aqui do meu lado. Já põe agradecer todos, a você. Né? Porque são vários, né? Coloca todos em volta aí de você. Não, mas os de fora estão quietos. É ela que está perturbando aqui, enfim.
Da próxima vez eu tenho que dar um jeito. Vou estar dentro do carro. E vidro aberto, tá, gente? Não vou botar. Não, e agradecendo, já sentada aí. Tá vou deixar ela do meu ladinho. Eu que agradeço. Eu que agradeço, já fica o convite, depois você volta. E é isso. Um beijo. E vocês agora fica com a gente lá no aplicativo e lá no site. Aqui no YouTube a gente se despede agora. Tchau, tchau. Valeu.